E nesse vídeo eu vou criar esse slider com apenas HTML e CSS. Clicando no link aqui abaixo na descrição, você vai ser redirecionado para o repositório no GitHub, onde contém todo o código finalizado. Então, acessando o repositório, você vai encontrar alguns outros códigos que eu ensino aqui no meu canal. Mas primeiro você favorita o repositório e depois clica em Slider BG. E aqui está todo o conteúdo, basta clonar o projeto. Então bora lá. Primeiro passo é criar uma pasta em qualquer diretório. Se você usa o VS Code, é só clicar com o botão direito na pasta e abrir com o Code. E dentro dessa pasta criar um documento index.html e um documento style.css. Cheque se você tem o plugin Live Server instalado para poder acompanhar em tempo real cada vez que salvar o documento. Dentro do index.html podemos começar utilizando um ponto de exclamação para que o Emmet complete o documento inicial. Na linguagem do documento eu vou alterar para PTBR e o título eu vou alterar para Slider sem JS. E eu já vou linkar o meu documento CSS para a estilização. Dentro do body eu vou começar criando uma div com uma classe container que vai segurar todo o conteúdo. E apenas para simular um uso para o banner eu vou criar um cabeçalho aqui rapidinho. Então eu vou precisar de um header que vai ter uma classe header. Dentro do header eu vou ter um link que terá uma ID logo e como irmã desse link eu vou criar uma navegação. Dentro dessa navegação eu vou ter uma UL com uma classe header-UL e dentro dela eu vou criar 3 listas com um link dentro cada. Agora eu vou minimizar essa estrutura para que a gente foque somente no banner. Para começar eu vou criar uma div com uma classe HeroContainer. Dentro dela eu vou criar outra div com uma classe HeroBanner e dentro dela eu vou criar mais uma div com uma classe Slides-Radio. Aqui dentro eu vou precisar de 3 inputs do tipo Radio e 3 divs com uma imagem dentro cada, que serão as imagens do banner. Então eu vou criar o input do tipo Radio, no name eu vou escrever bg-slide, apertando a tecla Tab eu lanço o cursor para dentro do ID, onde eu vou escrever bg1. Vou apertar a tecla End, vou segurar as teclas Shift e Alt e pressionar a seta para baixo 2 vezes para clonar essas linhas. Eu vou alterar o ID do segundo input para bg2 e do terceiro para bg3. Eu vou criar uma div com 2 classes, bgSlide e outra com bg1. Dentro dessa div eu vou ter uma imagem. Dentro do source da imagem eu vou colocar o link https://source.unsplash.com/random. Duplico essa linha 2 vezes, na segunda linha eu altero a segunda classe da div para bg2 e na terceira linha eu altero aqui para bg3. Agora eu vou criar os botões de navegação do banner e vou fazer o ligamento com os inputs radios que eu criei anteriormente. Então eu vou criar uma navegação que vai ter uma classe banner-nave e dentro dela eu vou colocar uma label com uma classe banner control. E aqui eu vou passar o ID que foi usado ali nos meus inputs. Então aqui neste for eu vou passar bg1, eu vou clonar essa linha mais 2 vezes, eu vou mudar o for para bg2 e aqui eu vou mudar para bg3. Aqui vemos os 3 inputs que estão linkados com cada imagem do nosso banner. E isso implica que um desses inputs já deve vir marcado automaticamente. Então para isso eu vou passar o atributo checked em um dos inputs. Agora quando eu atualizar a página o input já vem selecionado. Então a nossa marcação HTML já está pronta. Agora a gente pode começar a estilizar o documento CSS. Primeiramente eu vou usar um reset global para tirar todo o espaçamento indesejado da nossa página. Eu vou usar o seletor universal, que é um asterisco, e vou remover todas as margens e paddings da página. Também vou usar o box size em border box, para que ele trabalhe a partir das bordas para dentro das caixas, porque tudo no CSS é caixa. E aqui também eu vou adicionar uma fonte sem serifa padrão. Agora eu vou remover algumas estilizações padrões de alguns elementos, como o LI e o link. Eu vou remover o formato de listas das LIs, eu vou remover o sublinhado dos links. Também vou estilizar as nossas imagens, onde eu vou colocar um tamanho máximo nelas de 100%. Agora podemos começar a estilizar a página. A primeira coisa a se fazer é estilizar a div que está englobando tudo, que é a container. Então eu vou simplesmente setar a largura para 1000 pixels e centralizar ela na tela com um margem 0 alto. Para ajeitar o cabeçalho, eu vou aplicar uma largura de 100% para ele, uma altura fixa de 72 pixels, um display flex, um justify content space between e um align item center.
Agora na minha UL eu posso aplicar um Display Flex e um Gap de 50 pixels. E pronto, agora sim, finalmente podemos estilizar o slider. Eu vou começar estilizando o Hero Container, aplicando uma posição relativa para ele, uma largura de 100%, uma altura de 400 pixels, e eu vou esconder tudo que transbordar os limites da largura e da altura que eu acabei de colocar. Por enquanto eu vou comentar o overflow para ficar mais fácil e didático. Agora eu vou aplicar no meu Hero Banner uma largura de 300%, já que cada imagem vai ocupar 100%, e na div que está segurando as imagens, eu preciso aplicar um Display Flex para que as imagens fiquem uma ao lado da outra. Agora eu preciso padronizar as imagens para que elas se adaptem ao tamanho do Hero Container. Então eu vou aplicar nas imagens da div Slides-Radio uma largura de 1000 pixels, uma altura máxima de 400 pixels e uma propriedade que vai ajustar a imagem com os tamanhos que ela ocupa, que seria o Object Fit Cover. Agora que eu já expliquei o conceito do slider, eu vou voltar ao Overflow Hidden do Hero Container e começar a estilizar a navegação do slider. Visto que eu apliquei um Position Relative na div Hero Container, eu posso usar ela como referência para posicionar o meu controle dos banners, que serão 3 botões. Então aqui eu aplico um Position Absolute, um bottom de 20 pixels, e por enquanto eu vou deixar assim e vou estilizar cada uma das labels. Visto que as 3 labels têm a mesma classe, eu posso estilizar as 3 de uma só vez. Então eu vou adicionar uma largura de 48 pixels, uma altura de 8 pixels, um fundo branco, e eu vou alterar a opacidade para 0.5, onde 1 é totalmente opaca. E por fim eu vou adicionar uma propriedade para quando o usuário passar o mouse em cima, o cursor virar uma mãozinha. E já posso voltar a estilizar o banner-nav, onde eu vou aplicar um Display Flex. Agora já podemos ver os controles. Eu vou posicionar eles ao centro do Hero Container usando a propriedade Left de 50%. Porém, ele ainda não está ao centro. Isso acontece porque o eixo do meu banner está focado no canto superior esquerdo. E para converter o eixo para o centro, eu preciso usar uma propriedade que vai transformar o eixo para o centro do banner. Já que eu só quero centralizar no eixo X, eu posso aplicar um Transform Translate X menos 50%. E agora, para finalizar o controle, eu posso aplicar um Gap de 12 pixels. Agora é a hora onde eu vou sumir com esses inputs radios, então eu vou aplicar um Display None para que eles fiquem visíveis. Para fazer o slider funcionar quando os controles forem clicados, é só estilizar as IDs dos inputs no estado checked que estão linkados às labels, que vai fazer a conexão com a primeira div que contém a classe BG1 que já está ativa no slider. Então eu vou duplicar essa estilização para cada imagem, e agora eu preciso aplicar um margin left em cada div que está segurando uma imagem. Como eu tenho 3 imagens e cada uma delas ocupa 100% do Hero Container, que contém 1000 pixels, e consequentemente como o Hero Banner tem 300% do Hero Container, que equivalem a 3000 pixels, eu só preciso fazer as 2 imagens da direita vir para a esquerda. Então nessa primeira div eu vou usar um margin left, para que quando eu clique no controle que corresponde a ela, ela vir totalmente para a esquerda, que é a posição inicial dela agora. Na segunda div eu aplico um margin left de 1000 pixels negativo, e na terceira eu aplico um margin left de 2000 pixels negativos. Porém eu recomendo usar porcentagem, porque em todos os casos ficará mais simples de calcular. Então eu vou dividir 100% para cada imagem. Como no meu caso são 3 imagens, o retorno de 100% dividido por 3 é 33,33%, e aqui o dobro, então 66,66%. E a cereja do bolo seria deixar a transição suave. Então aqui acima do banner-nav eu vou adicionar no meu BG Slide um transition de 800 milissegundos. E pronto, o slider está funcionando. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, considere se inscrever no canal e deixar aí um like para fortalecer. Até a próxima, valeu!